Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Berlim, a cidade que ainda está dividida. Berlim é um símbolo do que governos tiranos podem fazer com a população e deve ter sua história sempre contada para que fatos como os ocorridos ali nunca mais se repitam. Contudo, a história dessa cidade começou bem antes e é impressionante sua capacidade de se reinventar. Os primeiros povos a fixarem residência na região de Berlim foram tribos eslavas. Eles tinham uma característica de estar em constante movimento, quase como nômades, mas se estabeleceram no local por conta de dois importantes rios que poderiam abastecer a cidade e então começaram a construir fortificações para se protegerem de invasões. Foi nessa época que nomearam a cidade em sua língua original e a chamaram de Berlim, que em eslavo antigo significa pântano. Após alguns séculos de ocupação eslava, o guerreiro saxão Alberto, conhecido como o Urso, derrotou as tribos que viviam ali e incorporou Berlim a outras regiões próximas já dominadas anteriormente e se tornou o primeiro Marquês de Brandemburgo. Pelos próximos 300 anos, a região foi governada por descendentes de Alberto até que o último deles faleceu e iniciou-se uma sangrenta disputa pelo controle da cidade, especialmente entre as casas Luxemburgo e Wittelsbach. Com a população em Berlim cansada de tanto sofrimento, solicitaram ajuda do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era uma espécie de reino multicultural que dominava todas as regiões ao redor. Foi então que o imperador enviou Frederico I para ser o protetor do reino em Berlim e delimitar as fronteiras da cidade que permanecem até hoje. Quando seu filho Frederico II assumiu o controle da cidade, Berlim passou por um processo de enorme crescimento, não só em população, mas em cultura, infraestrutura e produção. Nessa época foi criado um canal entre os dois principais rios da cidade, que terminava exatamente em um dos monumentos mais importantes de Berlim, o Portão de Brandemburgo. No século XVIII, Frederico III transformou a região num reino independente e foi coroado rei da Prússia, fazendo de Berlim sua capital. Durante esse reinado, muitas das principais construções do país foram erguidas e podem ser visitadas até hoje, como o Palácio de Verão, a Academia de Belas Artes e diversos outros edifícios. Décadas mais tarde, quando Napoleão Bonaparte derrotou os prussianos e ocupou Berlim, ele chegou a retirar parte do Portão de Brandemburgo e levá-lo para Paris como símbolo da conquista. Nesse período, muitos não estavam satisfeitos com os rumos que o reino tomava e queriam uma união e força maior entre povos de origem e língua germânicas, até que o chanceler Otto von Bismarck declarou guerra a todos que não quisessem se juntar a essa nova Prússia. Com isso, ele fundou em 1871 o Império Alemão e concedeu a Guilherme da Prússia o título de Kaiser, que significa imperador. Berlim foi declarada capital do novo Império Alemão e, ainda recebendo indenizações da França, experimentou um momento de crescimento jamais visto, tanto que no começo do século XX a população da cidade já contava com 2 milhões de habitantes. Com esse crescimento não só em Berlim, mas como em toda a Alemanha, o país entrou em guerras para a expansão do território. No entanto, a Primeira Guerra Mundial não surtiu grandes mudanças em Berlim, já que a cidade jamais foi ocupada. Os transtornos vieram após Adolf Hitler assumir o posto de chanceler alemão e iniciar a Segunda Guerra Mundial. Durante os conflitos, Berlim foi bombardeada e passou por inúmeros momentos de crise até ser invadida pelo Exército Vermelho da União Soviética em 1945. Com o fim da guerra, americanos, ingleses e soviéticos dividiram a cidade em seções, e ambos queriam seus próprios modelos de governo no local para a reconstrução do país. Foi então que a União Soviética construiu um muro em Berlim com 150 quilômetros de extensão para isolar a parte socialista soviética do restante da cidade e do país ocidental. Essa divisão permaneceu várias décadas até que o muro foi derrubado em 1989 e no ano seguinte, Berlim finalmente reunificada. Desde então, Berlim vem se modernizando e adquiriu o lema de ser uma cidade em constante transformação. Mas é clara a diferença que anos de domínio comunista fizeram a parte oriental da cidade.
A região é muito desvalorizada em relação à ocidental e os governantes encontram sérias dificuldades em igualar a cidade, tamanho o atraso a que Berlim Oriental foi submetida. Independente dessa questão, Berlim hoje em dia é uma cidade vibrante, global e que recebe turistas do mundo inteiro. Tem a maior economia da Alemanha e isso se reflete em serviços e estrutura. São em média 20 milhões de visitantes anualmente e com potencial para muito mais. E você, gostaria de conhecer essa importante cidade no cenário mundial? Essa foi a história de Berlim, uma cidade sem muro, mas ainda dividida. Aguardo sugestões nos comentários sobre outros locais que gostariam de ver contados aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.